A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, boa noite, bom dia a você que está nos assistindo em mais uma Escola Bíblica Dominical, nesta manhã de domingo, que o Espírito Santo possa estar tocando em seu coração, abrindo seus olhos espirituais para mais este precioso ensino da Palavra de Deus. Nós possamos juntos descobrir as maravilhas da sua santa palavra, edificar o nosso conhecimento, fortalecer a nossa fé, permanecendo firmes até o grande e poderoso dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Maranata, hora vem, Senhor Jesus, é o que clamamos, é o que temos clamado e vivido. Amém? Em nome de Jesus. Nosso estudo de hoje falará um pouco sobre o que é ser uma igreja contagiante, quais são as características atemporais, ou seja, características que não têm, não estão fora do tempo, né? São atemporais, não se pode medir o tempo, não se pode condicioná-la a um determinado tempo. São características atemporais de um ministério contagiante. A nossa igreja, ela pode ser uma igreja contagiante segundo os olhos de Deus, segundo a vontade da sua santa palavra, das escrituras sagradas. Amém? Que você possa estar acompanhando conosco esse estudo. Nós estamos estudando aqui então o livro do Charles Swindoll, A Igreja Desviada, e vamos estar lendo um texto da Palavra de Deus, e está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 1, todo o capítulo 2, na verdade, a gente vai ler, né? Todo o capítulo 2 de 2 Timóteo ali, primeiramente, a primeira parte, que vai até o versículo 13, amém? Vamos fazer a leitura deste texto, então, da Bíblia, e em seguida nós vamos para as ponderações e os argumentos e os comentários de Charles Swindoll a respeito desse texto e das características de uma igreja contagiante. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o meu evangelho, pelo que sofro trabalhos e até prisões como malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Mas a palavra fiel é esta, que se morrermos com ele também viveremos. E se sofrermos, também com ele reinaremos. E se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Que o Espírito Santo esteja nos abençoando, iluminando o nosso estudo, o nosso conhecimento a respeito da palavra de Deus. Amém? O apóstolo Paulo está escrevendo ao seu discípulo amado, Timóteo, o seu jovem pastor, iria assumir a igreja de Éfeso, e ele está dando os seus últimos conselhos a esse jovem pastor. Nós temos que entender que um homem, o apóstolo Paulo, é um homem que está preso em Roma, em uma dos calabouços romanos, e dali uma luz trêmula, uma centelha de chama, ele escreve essas palavras a alguém que irá continuar, como se ele estivesse passando bastão para alguém, uma corrida, né? Nós vemos aquela prova, 100 metros com bastão, né? Onde os corredores vão passando o bastão para o próximo corredor e assim por diante, revezando-se, corrida com revezamento, né, de bastão. E então nós podemos imaginar isso, o apóstolo Paulo passando ali as últimas instruções para o seu discípulo, seu aluno, né, aquele que está sendo mentoreado pelo apóstolo Paulo. E nós vemos que Jesus Cristo,
ele trabalha na igreja dessa maneira. Ele nos mentoreia. Nós, como somos mentoreados por Jesus, nós podemos ser usados por Ele para mentorear outras pessoas, e essas outras pessoas, e assim sucessivamente, o Evangelho continua sendo ministrado, continua sendo pregado, vidas continuam sendo libertas e as transformações continuam ocorrendo. Nós temos que entender que este homem moribundo, nas suas últimas palavras, ele estava ali ensinando o jovem pastor Timóteo a perseverar na fé. E é isso o que nós vamos entender aqui. Quais são as características de ser igreja que eu preciso ter para ser uma igreja contagiante, uma igreja que contagia, que propaga o Evangelho de geração a geração. A pergunta que nós podemos fazer: os nossos filhos, eles continuarão ministrando o Evangelho, eles continuarão ensinando a palavra que nós temos vivido? Será que nós temos ensinado os nossos filhos que eles têm que ensinar essas palavras a outras pessoas? A Bíblia chama a nossa atenção para isso. A Bíblia nos desperta para prestarmos atenção. Nós temos que pregar a palavra, mas chamar homens para que isso continue sendo propagado e continue sendo divulgado. Uma marca de uma igreja contagiante é uma marca em que há preocupação de preparar futuras gerações, preparar gerações que carreguem a cruz de Cristo, que levem o Evangelho de salvação a todo homem, né? Para que todo homem tenha conhecimento da verdade e seja livre para adorar a Deus. Amém? Nós possamos então estar comentando esse texto, né? O apóstolo Paulo ao seu aluno Timóteo. Então, quais são as características atemporais de um ministério contagiante? Charles Swindoll, no seu livro, coloca uma abordagem sobre isso de uma maneira bem clara, né? Em se tratando, mas ele deixa algo bem claro: nós temos que entender que quando nós falamos de crescimento de igreja, nós não estamos falando aqui de técnicas de marketing, de estratégias, de planejamento administrativo, de técnicas em que as empresas utilizam, o mundo dos negócios utiliza. Nós somos uma igreja, nós somos um organismo vivo, não uma organização simplesmente. A igreja ela pode estar organizada sob uma denominação, pode estar organizada estruturalmente num prédio, ela pode estar organizada no seu quadro funcional, ela pode estar organizada de diversas maneiras, mas ela não é uma organização fria como uma empresa. Ela não é somente uma organização, ela também é um organismo vivo. A Igreja do Senhor Jesus Cristo é um organismo. Ela respira, ela sente, ela chora, ela ri, o sangue corre pelas suas veias, porque a igreja sou eu, é você, somos todos nós, estamos juntos, caminhando em direção a Cristo. A igreja é o povo de Deus. Nós somos a igreja, nós somos um organismo vivo, não apenas uma instituição fria. E se tratando disso, tratando de crescimento da igreja, então, nós precisamos pensar de modo estratégico, sim, devemos pensar de modo estratégico. Pregar de forma criativa o tempo todo, sim, devemos usar a criatividade que Deus nos deu, sim. Nós temos que adorar de forma envolvente, claro, se entregar totalmente na adoração ao Senhor. Contudo, nós precisamos tomar cuidado. A atual mentalidade consumista e marqueteira não tem espaço na Igreja de Jesus Cristo. Com isso, eu quero dizer que Jesus não é uma marca e a igreja não é uma empresa. E as estratégias humanas não ditam os rumos da obra de Deus. A Igreja de Jesus Cristo é uma entidade espiritual orientada pelo Senhor por meio dos preceitos da sua palavra. Sacrificar os fundamentos da doutrina, da comunhão, do partir do pão e da oração no altar da estratégia, da criatividade, do entretenimento e da relevância é abandonar as principais razões da existência da igreja. Precisamos edificar sobre esses fundamentos em vez de tentar substituí-los. Examinemos 4 características de um ministério contagiante.
todas extraídas da última carta de Paulo a Timóteo, o texto que eu acabei de ler aqui, no capítulo 2, né? Início do capítulo 2, 3 e 4, 2 Timóteo, vai nos colocar ali as últimas palavras do apóstolo Paulo antes dele morrer ao jovem pastor Timóteo, né? Primeira característica que o apóstolo Paulo coloca é que a igreja é um local de graça. E nós precisamos entender o que é a graça de Deus. Graça, como todos sabem, é um favor imerecido, ou seja, um favor que nós não merecemos, mas que recebemos. O amor de Deus nos constrange a entender a graça. A graça é a salvação do Senhor Jesus Cristo. Nós não merecíamos a salvação, mas recebemos a salvação porque Ele nos amou primeiro. Então, ela está condicionada, a graça está condicionada ao amor de Deus, não ao nosso amor pelas coisas ou pelas pessoas. A graça de Jesus Cristo não mede o tanto quanto você ama, mas ela é baseada no amor de Deus por você. A graça de Jesus Cristo é algo que você recebe, não porque você fez algo de bom ou para merecê-la, mas sim porque Cristo te amou, mesmo você sendo um pecador miserável, merecedor do fogo do inferno. Você recebe a graça e o perdão de Deus, e o amor dele transforma as nossas vidas. Então, é isso que nós entendemos. Também, local de graça, a igreja então é um local de graça. O apontamento que Charles Swindoll faz aqui, que a igreja é um local de graça. A igreja também é um local de mentoria. O que o apóstolo Paulo está fazendo com Timóteo é mentoreando ele, está ensinando e fazendo com que esse ensino perpetue-se por longo tempo, passe de geração em geração. A mentoria, ela não visa somente aquele que está ali aprendendo, mas ele é um conhecimento que visa ultrapassar os tempos, né? Ultrapassar através das gerações. Então, local de mentoria. A igreja é um local de graça, um local de mentoria também, onde as pessoas são mentoreadas, são discipuladas, né? Nós fazemos discípulos em nome de Jesus. Também é um local de sofrimento e comunhão, né? Ambos andam juntos, né? Sofremos, mas estamos sempre em um espírito de comunhão. A igreja, ela tem que entender que nem tudo é um mar de rosas. O evangelho fácil, o evangelho, né, o evangelho superficial, o evangelho arrastado da prosperidade, o evangelho medíocre, né, da superficialidade da prosperidade, o evangelho que não se aprofunda, que não tem raízes na palavra verdadeira, é um ministério, é um evangelho que tende ao fracasso e levar as pessoas ao fracasso. Então, o evangelho que prega sempre que tudo tem que ser positivo, que sempre tem que estar tudo bem, é um evangelho falso, um evangelho fraco, é um evangelho que não tem sustentação, né, porque ele não é sustentado na palavra de Deus. É um evangelho que visa somente o seu bem-estar, não é o evangelho de Jesus Cristo. Jesus Cristo sofreu, Paulo sofreu, todos os apóstolos sofreram, todos os cristãos verdadeiros sofrem sim, o sofrimento faz parte, porque o sofrimento nos ensina, e nós vamos observar isso lá para frente, que o sofrimento ele vem nos ensinar, e o sofrimento vem acompanhado da comunhão, e o sofrimento fortalece a nossa comunhão uns com os outros e com Deus, principalmente. Necessitamos de alguém que possa realmente suprir as nossas necessidades. Também é um local, a igreja também é um local de graça, de mentoria, um local de sofrimento e comunhão, e é um local, é isso aí, local de graça, um local de mentoria e um local de sofrimento e comunhão. Então, nós vamos estar estudando essas características a partir dessas próximas aulas, né?
Vamos começar aqui então com o local de graça, né? Paulo utiliza 4 verbos para salientar os princípios de uma igreja contagiante. Preste atenção nisso. Ao interpretarmos as Escrituras, precisamos estar sempre atentos aos verbos do trecho lido. Eles formam a espinha dorsal da literatura. São eles que mantêm os pensamentos coesos. Quando há uma ação a realizar, os verbos indicam os passos que devemos tomar, nos alinharmos com a verdade. Neste caso, os verbos aparecem sob a forma de mandamentos, com o objetivo de fomentar um ambiente bíblico e atraente na igreja. Vejamos o primeiro, 2 Timóteo 2:1, que nós acabamos de ler. Conjuro-te, pois, portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. O verbo fortifique-se fornece a primeira característica de uma igreja contagiante. É sempre necessário permanecer forte na graça. Por onde começar a aplicação deste preceito? Onde é que a gente começa isso? Dos líderes da igreja. Líderes fortes vai criar uma igreja forte. Então, a liderança ela deve estar fortificada na graça de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo estava ensinando Timóteo, que seria o pastor da igreja de Éfeso, a fortificar-se na graça, esse favor que nós recebemos de Jesus, que é a salvação. Parece simples, mas esse é o princípio mais difícil de se aplicar na nossa sociedade consumista, uma sociedade que pensa no seu benefício, no seu egoísmo, presa no seu egoísmo, né? Tudo é para mim, tudo é para me saciar. Então nós temos ter o entendimento correto do que é a graça, né? Os líderes da igreja, então, devem começar com isso. Paulo era capaz de dar essa ordem, olha, fortifique-se na graça, porque ele mesmo a obedecia. O apóstolo Paulo mesmo vivia isso. Ele proclamava e promovia a graça, vivia da graça. A sua mensagem era o evangelho da graça. Paulo jamais esqueceu a importância do favor imerecido de Deus em sua vida, um fato que permeava todo o seu ministério. Veja alguns exemplos extraídos do texto do apóstolo Paulo. Olha só, em Romanos 3, 23 até o 24, ele diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Efésios 2:8 diz assim: pois vocês são salvos pela graça, pelo favor de Jesus Cristo, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Ou seja, nem a fé, nem a graça vem de nós. Ela vem do Senhor Jesus Cristo. Ele nos salvou. Mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestarem a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, preste atenção, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Tito 3, 4, 7. Não é incrível que esse ex-legalista fariseu, Paulo era fariseu, foi fariseu, depois transformou-se, quando encontrou Jesus Cristo no caminho para Damasco. Esse homem violento, outra hora obcecado em erradicar os cristãos do mundo todo, tenha sido detido pela graça. Não é incrível que esse homem tenha sido tocado, alcançado e transformado pela graça de Jesus? Ou seja, ele não merecia isso, mas Deus viu em Paulo uma obstinação tamanha, tremenda, que ele poderia usar no seu evangelho. Ele usou, né? O Senhor Deus usou essa obstinação tremenda que o apóstolo Paulo tinha para perseguir a igreja, para pregar a sua palavra e levar a mensagem de Deus a todo mundo. O
A caminho de Damasco, Paulo foi cegado por uma luz do céu, enquanto o Senhor Jesus falava e o chamava. Justo quem o Senhor Jesus estava chamando? Isso mesmo, Saulo, aquele que perseguia, prendia os cristãos. Ele estava chamando para o ministério. Olha só. Esse chamado mudou o apóstolo de dentro para fora. O legalista inveterado foi transformado em um mensageiro da graça. O ministério de Paulo enfatiza a graça tanto aos ímpios quanto ao povo de Deus. Estudando a vida de Paulo, percebi que a graça em seu ministério como se fosse uma linha de prata entretecida em um tapete colorido. Paulo se tornou um proeminente porta-voz da graça. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus lhes proclamado o perdão dos pecados. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificadas pela lei de Moisés. Atos 13, 38 e 39. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que onde a lei não conseguia salvar, a graça salvou. Onde a lei não conseguia empurrar o homem para a salvação, ela apontava o caminho, vinha até ali, né, à beira do precipício, mas a lei não tinha força para salvar o homem, somente a graça do Senhor Jesus Cristo, né? A mensagem de Paulo anuncia as boas novas de graça aos perdidos. Essa é a primeira parte da grande comissão de Cristo à igreja. Mateus 28, 18 e 20. Imagine o impacto que nossas congregações teriam em nossas comunidades se cada cristão se dispusesse a compartilhar o evangelho da graça de Deus uma vez por semana com alguém que estivesse necessitado. Já imaginou? Nós triplicaríamos em um mês a nossa membresia. Olha só. Esse é um crescimento natural da igreja. Esse é o crescimento que o Senhor Jesus Cristo planejou para a sua igreja. Se cada crente, cada cristão, se dispuser a compartilhar o evangelho da graça de Deus uma vez por semana com alguém que estivesse necessitado, você tem ideia do que aconteceria? O ímpio, o homem pecador, ele precisa ouvir como atravessar a ponte de uma vida vazia e repleta de culpa para uma vida em que a graça, a paz e o perdão são abundantes. E tudo por causa da graça de Deus. Ajudamos a construir essa ponte quando comunicamos o evangelho com amor e paciência. Basta nós apenas falar o evangelho. Esse vídeo tem que ser com amor e paciência, com a perseverança, com a persistência. Nós podemos sim mudar a vida das pessoas e fazer parte dessa mudança da vida das pessoas. Deus vai transformar os homens pecadores em homens santos e você pode fazer parte disso. Deus vai salvar as pessoas. A pergunta que você tem que fazer para essa noite não é se Deus vai salvar ou não as pessoas. Deus está salvando. A pergunta que você tem que fazer é: você está participando disso? Você quer participar disso? Você tem anunciado o evangelho para as pessoas que ao seu lado, ao seu redor? Você tem confrontado o pecado delas, dizendo: olha, meu querido, isso que você está fazendo é errado, Deus abomina, mas se você se arrepender, Deus te ama e conserta a tua vida. Você tem compartilhado as boas novas de que há esperança, de que tem jeito sim, de que nem tudo está perdido? Se nós fizermos isso uma vez por semana, com cada pessoa que cruzar o nosso caminho, nós estaremos espalhando o evangelho da salvação, a semente da vida. E nós vamos colher vida. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Então nós encerramos aqui essa primeira aula, essa primeira parte da aula, com a igreja sendo um local de graça, onde é ensinada a graça do Senhor Jesus Cristo, onde é ensinada o favor que nós não merecemos, mas recebemos, porque Ele nos amou. E nós somos instruídos a ensinar isso a outras pessoas. Então, eu repito as palavras do apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, que diz:
Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Você que está me ouvindo, está assistindo essa aula da Escola Bíblica Dominical, fortifica-te na graça em Cristo Jesus. Que Deus abençoe e até uma próxima aula, em nome de Jesus, se assim Deus o permitir. Nossa Escola Bíblica Dominical é às 10 horas da manhã de todo domingo. Que Deus abençoe a sua manhã, o seu domingo, em nome de Jesus. Amém.